Nós sabemos, segundo as Escrituras Sagradas, que Judá foi o patriarca ali da tribo de Judá, do povo israelita, o famoso povo hebreu. Mas vocês conhecem, afinal de contas, quem foi a matriarca da tribo de Judá? Sim, exatamente. A tribo de Judá teve uma mulher ali, a qual, no caso, teve os filhos de Judá. E quem foi essa mulher, afinal de contas, segundo as Escrituras Sagradas? Qual foi a sua origem étnica? Que língua ela falava? Você conhece toda a história de Tamar, a esposa, e primeiramente antes de ser esposa de Judá, era a sua nora? Eu convido todos vocês a descobrirem tudo a respeito da história, a origem de Tamar, a matriarca da tribo de Judá. Antes de começar a falar sobre a origem de Tamar e também falar aí, no caso, sobre a sua história, primeiramente precisamos entender quem foi a primeira mulher, a primeira esposa de Judá, filho de Jacó. A primeira mulher e esposa de Judá, filho de Jacó, foi uma mulher proveniente da linhagem de Canaã, ou seja, uma mulher cananeia. E com esta mulher cananeia, Judá teve cerca de 3 filhos. O primeiro, o segundo, Onan, e o terceiro e último, chamado pelo nome de Sela, ou em hebraico, Tchela. No antigo livro de Gênesis, Tamar, aí em hebraico e em aramaico, pronuncia-se Tamar. Ela, no caso, primeiramente, ela era a nora de Judá. Ela foi nora de Judá por 2 vezes, casando-se com o primogênito filho de Judá, no caso e o segundo, Onam, bem como sendo a mãe de 2 filhos aí do próprio Judá, os gêmeos chamados Pérez ou Fares e Zerá. A história e narrativa da vida de Tamar é descrita no capítulo 38 do livro de Gênesis. Tamar é descrita pela primeira vez como aí se casando com o filho mais velho de Judá, chamado pelo nome de o filho da Cananeia. Por causa de sua maldade, a maldade de ele foi morto pelo próprio Deus. Exatamente, o próprio Deus ali matou a por meio ali, no caso, de uma união de levirato. Judá pediu a seu segundo filho, Onã, que no caso ali, desse descendência a Tamar, e por conta das tradições semíticas antigas, que ele devia ter filhos com Tamar, e para que a linhagem familiar de seu irmão não fosse perdida, a semente de seu irmão. Sendo ele, ali no caso, um homem ali de origem semítica, o próprio Judá, ele nunca poderia deixar, no caso, a vida de seu filho mais velho e a descendência dele ser perdida. E através de um irmão de mesmo sangue, de mesmo pai, de mesma mãe, esta descendência podia continuar. E no caso, os filhos de Onam não seriam filhos dele, mas sim de seu irmão. O texto bíblico vai nos dizer que Onã não queria ter filhos ali para seu irmão. Ele queria filhos que carregassem o seu nome e não o nome de seu irmão. Ele aceitou sim se casar aí com Tamar, porém ele se recusava a ter filhos com ela, pois ele sabia que tais filhos não seriam filhos dele. E a herança, no caso, seria dada aos filhos dele, porém por conta aí, no caso das tradições, os filhos seriam chamados pelo nome de seu irmão ou da linhagem de seu irmão, que era o primeiro filho. E por conta disso, Onã, ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, visto que, mesmo ele sendo de origem de mãe cananeia, assim como seu falecido irmão Deus ainda assim aceitara, no caso, eles ali como fazendo parte da linhagem ali da tribo de Judá, filho de Jacó, visto que Jacó e Abraão e até mesmo Isaac eram totalmente contra o casamento com mulheres cananeias da região de Canaã. E por conta disso, ele realizou o coito interrompido e ele se recusava a ter filhos com Tamar. Então, no caso ali, Deus também o matou. Nas antigas tradições semíticas do clã semita, um semita, se ele se casasse com uma mulher cananeia, uma mulher de origem cananeia, o que era visto como errado e era visto também como algo indigno, visto que os cananeus tinham outras crenças, outras tradições, outros modos de vidas.
assim por assim dizer. Então, no caso, Judá, ele tinha por obrigação dar o seu outro filho ali para se casar com uma mulher de origem semítica, isto é, Tamar. A Tamar, ela era sim de mesma origem de Judá. Já, no caso, os filhos de Judá, eles carregavam uma herança genética da descendência de Canaã. Continuando a narrativa da história de Tamar, o texto bíblico vai nos dizer que o último filho de Judá deveria se casar com esta mulher de origem semítica, que é Tamar. Porém, Judá se recusou a dar, no caso, Sela, seu filho mais novo, em casamento aí para Tamar, por conta dele ser muito jovem. A narrativa dá-nos a entender que depois que Sela cresceu, Judá acabou ficando viúvo. Depois que Judá lamentou a morte de sua esposa, ele planejou ir a Timnat para tosquiar suas ovelhas. Ao ouvir esta notícia, Tamar se disfarçou ali no caso de uma prostituta de origem cananeia. Ela tomou ali o véu roxo dos cananeus, ela se vestiu como mulher cananeia, tapou o seu rosto e então ali ela começou a caminhar atrás de Judá. O texto ainda vai nos dizer que ao chegar a um lugar perto de Timnat, onde duas estradas se encontravam, Judá viu a mulher, no caso que era Tamar disfarçada de cananeia, mas não a reconheceu como sendo Tamar, por causa do véu que ela estava ali usando sobre o seu rosto, pensando que ela era uma prostituta. Ele solicitou seus serviços, no caso, segundo aí o próprio texto. O plano de Tamar era engravidar com esse estratagema, para que ele pudesse ter um filho na linhagem, e para que ela tivesse um filho da linhagem de Judá, já que Judá não havia dado o seu filho Selá para casamento para com ela. Então ela desempenhou o papel de prostituta e fez um acordo com Judá por uma cabra presa pelo seu cajado, o seu selo de seu cordão, e quando Judá conseguiu enviar aí uma cabra a Timnat, a fim de coletar seu cajado e selo, a mulher não foi encontrada em lugar nenhum, e ninguém sabia de nenhuma prostituta em Timnat, segundo aí Gênesis capítulo 38, do verso 12 ao 23. A narrativa continua nos dizendo que 3 meses depois, Tamar foi acusada de prostituição por conta de sua gravidez. Ao ouvir esta notícia, Judá ordenou imediatamente que ela fosse queimada até a morte e até mesmo apedrejada. Tamar enviou o cajado e o selo, o cordão, a Judá, com uma mensagem declarando que o dono desses itens era o homem que a engravidara. Ou seja, ao reconhecer tais itens, Judá reconheceu que ela era então a prostituta disfarçada. Quando Judá soube que era Tamar, ele libertou ela de sua sentença e até mesmo disse que ela era mais justa do que ele. Agora, uma curiosidade adicional sobre a biografia aí de Tamar. Nós sabemos, através das escrituras sagradas aí do próprio livro de Gênesis e também do livro de Levítico, que Tamar ela não era uma mulher qualquer. Afinal de contas, ela era filha de um sacerdote do Deus Altíssimo, um sacerdote muito provavelmente aí da ordem de Melquisedeque, não um sacerdote levita, até porque os levitas eles ainda estavam em formação, até porque nesta época nós estamos falando de uma época onde existia Judá e Levi ainda ali se casando, ainda tendo filhos. Não existia ainda os levitas como uma tribo de pessoas formadas ainda e intituladas como sacerdotes. Como nós sabemos então que Tamar era, no caso, a filha de um sacerdote do Deus Altíssimo. Graças ao livro de Levítico, nós descobrimos que ela era sim uma mulher aí, filha de um sacerdote do Deus Altíssimo. Até porque as mulheres que eram filhas de sacerdotes de Deus, segundo Moisés aí, e era uma visão também tida aí entre os antigos semitas, antes de serem israelitas, ou antes de serem o povo de Israel, eles queimavam as mulheres que eram filhas de sacerdotes, que eram pegas aí, no caso, se prostituindo. Nós lemos isso em Levítico capítulo 21, no versículo 9. Se a filha de um homem que é sacerdote se desonra prostituindo-se,
profana de igual forma a seu pai e deve ser queimada viva diante de todos. Porém, graças a Judá ali ter dito que ela era mais justa do que ele, por conta de que ele se negligenciou a dar um dos seus filhos em casamento a ele, visto que ele deveria fazer isso, porque ela era uma mulher de origem semítica e ele devia fazer isso, ele devia casar um de seus filhos com ela, então ali ele mesmo se casou com ela. O texto bíblico nos mostra que Tamar teve de Judá 2 filhos gêmeos, um chamado pelo nome de Pérez e o segundo chamado pelo nome de Zerar, ou simplesmente Fares e Zerar, os 2 filhos de Judá. Agora, sobre a origem de Tamar, Tamar ela é tida nas escrituras sagradas como sendo uma mulher de origem semítica, muito provavelmente de alguma região ali do Oriente Médio, de algum povo do Oriente Médio. Não é especificado qual povo ela pertencia dos povos semitas, porém, nós sabemos que ela era semita. Já a primeira esposa de Judá, não. A primeira esposa de Judá é citada e tida assim como cananeia. Já a mulher, aí no caso de Judá, a segunda, Tamar, ela é sim tida como uma mulher de origem semítica, muito provavelmente arameia. Já outros vão nos dizer que ela era talvez uma mulher de origem amonita ou moabita. Entre outros, vão dizer que ela era talvez até mesmo uma mulher árabe ismaelita. Já isso já é mais especulatório. O que nós sabemos que ela era sim uma mulher de origem semítica. E seu nome tem o significado de palmeira, tamareira ou simplesmente estar reto ou ereto. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo que eu fiz a respeito de Tamar e Judá, mas principalmente de Tamar, por conta dela ser a matriarca da tribo de Judá. O próprio rei Davi é descendente de Tamar, aí por Fares ou Pérez. O próprio Jesus Cristo também é descendente de Tamar, aí pela parte de seu filho, Pérez. Eu agradeço a todos que assistiram ao vídeo aqui. Não esqueçam de deixar os seus likes, comentários para mais vídeos. Façam os seus pedidos que eu estarei fazendo futuramente no canal. Dito isto, até o próximo vídeo deste canal.